Por que que eu tô com tanto medo de adoecer? Por que que eu tô com tanto medo de morrer? Por que que tudo eu acho que eu tenho? Por que que todas as doenças do mundo eu vou pesquisar no Google, eu acho que eu tô com aquela doença? Se você sofre de ansiedade, você sabe o que eu tô falando. A maioria das pessoas, quiçá todas, têm crise de ansiedade, que estão com ansiedade patológica, elas têm esse medo. É como se fosse um medo universal. Se você pegar 10 pessoas que têm crise de ansiedade, que têm ansiedade generalizada, elas vão falar a mesma coisa. Tem medo de doença, tem medo de morrer. E eu vou te explicar por quê e eu vou te ajudar a perder esse medo. Se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário aqui para dizer se ajudou ou não, porque ajuda esse vídeo a ser entregue para mais pessoas, para ajudar mais pessoas. E se você gostar, compartilha com algum amigo, porque com certeza você tem algum amigo ansioso, com certeza alguém da sua família é ansioso e está precisando ouvir esse vídeo. Então eu vou explicar por que você tem tanto medo de doença? Primeiro, além de terapeuta integrativa, além de psicoterapeuta, eu também já tive crise de ansiedade. Eu também já tive síndrome do pânico, há 6 anos atrás. E eu consegui me libertar sem remédio. Eu não tomei remédio algum, não tô dizendo que você não faça isso, tá? Eu tô contando a minha história. Eu não tomei remédio. Eu só realmente entendi como ericamente funcionava e aí eu consegui sanar esse problema na minha vida. Foi o que eu fiz, eu comecei a estudar a mente, eu sabia que eu não tinha nascido assim, não era algo que acontecia comigo desde criança. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa por conta das coisas que aconteceram na minha vida. Mas crise de ansiedade e síndrome do pânico se desencadeou já na minha fase adulta, né? Vamos dizer assim. E aí eu entendi. Eu pensei, se eu for para medicação, eu tenho uma tendência a me viciar nisso, então eu não vou. E se eu confiar toda a minha trajetória na mão de alguém, se não der certo, eu vou culpar essa pessoa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou entender o que está acontecendo com a minha mente, que ela está criando isso dentro de mim. Eu sabia que isso ia embora, que isso não era algo meu, que eu só estava assim naquele momento. Então eu fui estudar sobre a mente. E aí, depois de vários cursos, vários treinamentos e vários estudos e vários livros lidos, em número até hoje, foi que eu entendi como é que funciona a mente. E aí eu entendi a realmente se libertar dessas crises. De vez. É tanto que depois disso eu nunca mais tive crise de ansiedade nem síndrome do pânico. Eu vou te dizer alguns fatores. E o que eu vou te dizer por último, você vai ficar assim, talvez você não saiba, acredito que você não saiba, mas é o grande causador. Mas aí vamos por partes. Quando você tá com ansiedade, você tende a focar muito em algumas coisas que você tá sentindo. Como por exemplo, se você tiver com um canto de unha, aquele canto de unha dói muito mais do que deveria. Se você tiver com palpitação, você vai perceber o seu coração batendo muito mais forte do que ele realmente está. E aí, quanto mais você foca naquilo, mais aquilo ganha força e intensidade. Então, já começa por aí. Então, se eu foco no meu coração, e eu tô sentindo meu coração bater, porque pessoas ansiosas, né, que estão com ansiedade muito aflorada, uma das características é essa palpitação, né? O nosso coração, quando você tá com muita ansiedade, bate muito mais forte e mais rápido. Você sente o coração bater. E aí, você foca nisso, o que acontece? Aumenta, esse sintoma aumenta e você acha que tá tendo um problema, tem um problema cardíaco. Aí você começa a criar, eita, será que eu tô com algum problema cardíaco? Aí começa a estar com uma dor no peito, vixe, acho que eu tô com isso e aquilo, até você ir no médico, fazer todos os exames e ver que você não tem nada, até você perceber isso, você acha que você vai morrer de um infarto. Então essa hiperconsciência que você começa a ter do seu corpo, dos seus sintomas, favorecem você ter esse medo de doença, certo? Outro fator, por conta dos pensamentos catastróficos, porque se você tiver ansiedade, você vai me entender. Quando você está com ansiedade, você acha que uma gota d'água vira uma chuva intensa. Qualquer coisinha é motivo para você já pensar negativo. Começa a chover, você acha que o raio vai cair em cima do seu quarto, que vai atingir as tomadas, vai pegar em você, que você vai abrir a rua, vai atravessar a rua e um carro vai pegar você. Tudo você acredita em algo catastrófico. Aí você começa a matar os seus familiares antes do tempo. Aí você começa a chorar pela morte deles antes de acontecer. Você começa a criar um monte de coisa na sua cabeça. Se você trabalha, aí o seu chefe te chama, fulano, vem aqui na minha sala. Ao invés de você pensar, opa, eu deve estar fazendo um trabalho bom, que eu acho que será que eu vou ser contratado? Será que você vou subir de cargo? Não, você pensa, vou ser demitido. Você já pensa todo o pior cenário da situação. Então, como você tem essa tendência a ter pensamentos catastróficos, então você vai tender também a pensar que qualquer probleminha é um problema sério.
que qualquer dorzinha é um problema sério, que qualquer coisa que você está sentindo no seu corpo é algo muito ruim, é algo que vai tirar a sua vida. Outro fator também que pode fazer com que você tenha medo de doença, às vezes você nem tem, eu tenho ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, mas às vezes aconteceu algo lá atrás, alguém que você gostava muito, morreu de alguma doença, ou você viu alguém definhar, alguma coisa, algum conhecido que aquilo lhe marcou. E aí você acha que, às vezes você, por exemplo, o fulano... lá em 1900 e lá vai bolinhas, eu vi uma pessoa infartando. Pronto, você ficou com aquilo lhe traumatizou e você acha que qualquer dorzinha que você sente no peito ou falta de ar, qualquer coisa, você vai infartar que nem aquele fulano que você viu infartando. Ou uma doença que alguém teve da sua família e você acha que vai ter também. Então essas experiências passadas também favorecem para que você fique preso nesse ciclo e faça com que você tenha esse medo exacerbado de doença. Outra coisa que favorece muito, né? A mídia. Onde você olha hoje parece que virou febre. TDAH, ansiedade, depressão, tá tudo... muito... E aí, na mídia, com essa exposição demais na mídia, você vê muita informação que faz com que você acredite que você é aquilo, que você tem ansiedade, que você não está com ansiedade, que você realmente a ansiedade faz parte de você, né? A forma com que é expressado isso para as grandes massas é como se, tipo assim, o fulano tem ansiedade. É como se fosse algo assim, ele tem um pé, sabe? Algo óbvio, como se ele fosse ter aquilo para sempre, como se fosse parte da pessoa. Só que não, você não nasceu com ansiedade, você aprendeu a ter ansiedade, você aprendeu a crise de ansiedade. Então você pode o quê? Desaprender. Só que de acordo com essas notícias, é como se você fosse ter isso para sempre. E aí você alimenta isso, e você tem medo que isso não pare, que você tenha que conviver com isso, porque enquanto você tem só uma ansiedadezinha aqui e acolá, dá pra reverter, né? Algumas pessoas, eu tô ansiosa, vou comer. Eu tô ansiosa, vou fazer alguma coisa que me distraia. Então as pessoas ficam procurando válvulas de escape quando elas estão mais agitadas. E elas acham que a ansiedade para aí. Elas acham que ser ansioso é só isso. É só simplesmente, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, eu tô com ansiedade. Vou me encontrar com alguém que eu gosto muito, eu tô com ansiedade. E elas acham que isso é uma doença, que elas têm um problema sério, elas têm que tomar remédio para isso, porque elas têm que conviver com isso. E isso é algo normal, natural. Desde que aquilo não impeça que você faça as coisas que você precisa fazer. Você deixa de ir para uma entrevista de emprego porque você estava em crise de ansiedade, aí é outra história. Então quem tem crise ou quem já teve sabe como é que é. Não é só uma simples ansiedade de eu tô ansiosa porque eu vou pro emprego novo. Não, é algo fora, é algo que já tá em outro patamar, né? Você realmente tem sensações que tem uma tremedeira quando você tá em uma crise grande. Seu corpo começa a tremer, você não sabe como fazer ele parar, o seu corpo inteiro treme, o seu coração parece que vai explodir. Você tem sensação de desmaio, sua barriga começa a doer. É realmente uma sensação como se você fosse morrer. A sensação é essa. Se alguém tentar te explicar sobre como é uma crise de ansiedade, é mais ou menos assim. A sua mão soa frio, o seu coração fica batendo na garganta. Você realmente acha que tá tendo um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Então, fique também atento a isso, porque nem sempre o que você tem... Lógico que tudo começa com uma simples ansiedade. São doses homeopáticas de ansiedade até chegar numa crise grande de ansiedade. Mas não acredite nas notícias por aí que você tem ansiedade, pronto. Aí você começa a dizer pra todo mundo que tem ansiedade. Eu tenho ansiedade. Eu não posso fazer isso porque eu tenho ansiedade. Eu não vivo porque eu tenho ansiedade. Não sei o quê. E às vezes, a sua ansiedade, ela nem tá tão avançada assim. É só algo natural que você começa a ver na mídia e você acha que tem aquilo e pra sempre nunca vai poder reverter aquela situação. Aí eu te falei no começo do vídeo que tem uma coisa que é assim, é o principal motivo de você ter esse medo de doença. Pra você ver como todos os problemas emocionais, eles vêm de um lugar do nosso cérebro, da nossa mente, que é bem primitivo, que é o nosso sistema límbico, certo? E aí o que acontecia? Lá atrás, no tempo das cavernas, as pessoas andavam em bandos, porque se elas andassem só, como elas viviam na selva, em cavernas e tudo mais, se elas andassem só, em bando, elas ficavam desprotegidas. Era a morte para aquelas pessoas naquela época ficar só. E o que deixavam elas sozinhas? Se ela tivesse doente, se ela tivesse já velho, não tivesse como tomar com o grupo.
né? Geralmente, quando estava doente, já era descartado, porque não tinha valia nenhuma. Então, quando essas pessoas eram descartadas, automaticamente, era simplesmente significava que elas iriam morrer, porque viver sozinha naquela época era muito perigoso. E aí, o que acontece? Quando a gente baixa demais o nosso nível mental, nossa vibração mental, a gente acessa essas informações lá dos nossos antepassados. Porque se eles adoecessem ou envelhecessem, eles iriam morrer. A gente ativa esses sintomas, esse medo de doença. Para você ver como todos esses nossos problemas emocionais, eles partem de um sistema primitivo. É como se eu tivesse preso em uma sensação e uma emoção que os meus antepassados tiveram. É algo que não é mais real, porque ninguém mais, se andar só, vai ser morto. Não existe mais isso no dia de hoje. Só que quando a gente acessa essa informação, o nosso cérebro não sabe que está acessando uma informação de 300 milhões de anos atrás. Mas ele está acessando essa informação. E aí, por isso que, se você pegar 10 pessoas que têm uma ansiedade generalizada, todas as 10 vão dizer: eu tenho medo de doença, eu tenho medo de morrer. Ai, Mônica, certo, tu me deu todas essas informações. Mas e aí? Como é que eu faço para não acessar essa informação? Como é que eu faço para não baixar tanto o meu nível mental para entrar nessa informação e aí eu ser dominado por essa informação primitiva, por essa sensação primitiva, por essa emoção primitiva? Primeiro que você tem que fazer, que eu sei que você faz, é parar de ficar pesquisando sobre esse sintoma. Ai, tô sentindo dor no peito, o que é? Ai, tô sentindo não sei o que pode ser? Ai, meu Deus, para com isso, primeira coisa. Porque quando você acessa esse sintoma, essas informações, você vai ter medo. E o medo vai te fazer acessar essas informações primitivas. Então, toda vez que você sente medo, você acessa essas informações primitivas e aí você começa a agir baseado em como aquelas pessoas naquela época agiam. E aí você começa a agir de forma inconsequente, sem pensar, sem raciocinar. Às vezes você tem medo. Por que as pessoas, às vezes, quando têm crise de ansiedade, elas têm medo de sair na rua? Porque elas acham que vão sair na rua, vai acontecer alguma coisa com elas. Às vezes, você olha pra pessoa e diz assim: pelo amor de Deus, volta pra realidade que isso não vai acontecer. Mas por que ela acredita que isso vai acontecer? Porque ela está dominada pelos sentimentos, pelas emoções primitivas dela. Era isso que acontecia lá atrás. Era isso que acontecia. Então, elas não conseguem raciocinar. Então, o que você precisa evitar de acessar essa informação. Porque essa informação tá aí no seu cérebro, ela não vai sair, ela não vai embora, ela tá aí. A não ser que com a evolução nossa, humana, vai chegar um momento em que a gente talvez não vá mais precisar usar esse sistema límbico, talvez, né? Mas até esse momento chegar, essas informações ainda estão aí. Então, qual é o seu papel? É se manter em uma vibração alta para que você não acesse essas informações primitivas. Porque o que faz você acessar é o medo, a ansiedade. E o que é que alimenta o medo e a ansiedade? Uma das coisas que alimenta o medo é as informações que você vê. O seu cérebro não sabe o que é a diferença de que você está vendo e o que você realmente está passando. Ele não sabe a diferença do que você está pensando. O seu cérebro diz assim: tá pensando. Agora não vamos levar em consideração, porque nesse momento ela só tá pensando, ela só tá imaginando. Não, agora sim ela tá vivendo. Agora a diferença, agora a gente vai colocar essa química aqui no corpo dela, que agora de fato ela tá vivendo. Nessa hora aqui ela só tava pensando. Não, ele não sabe. Ele acha que quando você tá pensando, você tá vivendo aquilo. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é evitar trocar esses pensamentos. Porque se você começa com um pensamento, aí esse pensamento libera uma emoção. Aí essa emoção faz você agir baseado naquela emoção. E essa ação te traz um resultado, que é o que você está tendo hoje, que são as crises de ansiedade. Então, se você muda, aí o que você está fazendo? Você está tentando tratar o último aqui, que é o seu resultado. O que é o seu resultado? As suas crises. Aí você está tentando tratar com remédio, com chá, enfim, não é desmerecendo nada disso. Mas você está tentando tratar algo que não vai resolver. Você está tentando tratar, você está ficando com tudo isso aqui igual, todo esse ciclo igual, e está tentando tratar somente o sintoma. Você tem que ir lá no topo e tratar o quê? O pensamento. Você tem que mudar o padrão de pensamento. Você mudando o padrão de pensamento, aí você vai gerar uma outra emoção, e essa outra emoção vai gerar um outro comportamento, e esse outro comportamento vai gerar um outro resultado. E aí você vai retroalimentando isso. Só por que é difícil? Ah, Mônica, é muito simples falar. Porque você tá acostumado, você tá viciado nisso. É um vício. Então você tem que começar a mudar o padrão de pensamento. Primeira coisa, parar de tratar sintoma e começar a tratar a causa, que são esses pensamentos, certo? Fazendo isso, você vai ficar longe dessa emoção de medo
E quando você fica longe dessa emoção de medo, você automaticamente para de acessar aquelas coisas primitivas e começa a ter controle da sua própria vida. Porque quando você está acessando essas informações primitivas, você não tem controle. Você já parou para pensar que quando você está com raiva, você faz coisas que quando você não está, você não faria? Você diz, por que que eu fiz isso? Como é que eu tive coragem de fazer isso? Por quê? Porque você acessou informações primitivas. Elas lhe dominaram. Por que que é tão importante você nunca agir por emoção? Se você estiver com raiva, triste ou estressado, você não pode agir com essas emoções, porque você vai tomar atitudes baseado em atitudes primitivas, ou seja, sem razão alguma. Você não vai conseguir raciocinar, você não vai agir da melhor forma, você vai agir da pior forma. Você vai falar as piores coisas, você vai fazer as piores coisas. Então, se você quer evitar esse medo, comece por aí. Que eu sei que é uma das piores coisas que tem. Você não pode chegar numa roda, alguém falar de uma doença, você já fica tremendo, achando que tem. Fica insuportável. É insuportável. E parece que todo canto que você chega, alguém tá falando de alguma coisa. Alguém tá falando de doença. Aí começa a aparecer anúncio pra você, começa a aparecer postagem de alguém que tá doente, que não sei o quê. Fica esse ciclo vicioso. Isso é insuportável. Porque você não tem mais vida. Você começa só a perceber sintomas e coisas que acontecem com você, de achar que você tá doente, vai morrer, enfim. Então, pra evitar isso, você tem que mudar o seu padrão de pensamento. Mudando o seu padrão de pensamento, você muda o seu padrão emocional. Aí é onde tá o segredo. O segredo está em mudar o padrão emocional, porque aí, quando você muda o padrão emocional, você para de acessar essas informações primitivas e aí você vai parar de ter aquele medo. Você vai ver, faça o teste, comece mudando os seus pensamentos, comece mudando as suas emoções, porque o que vai acontecer? Automaticamente, esse medo vai sair. Por quê? Porque o seu foco não está mais nessa emoção negativa, a sua emoção está em outro patamar e aí ela vai acessar outras informações. Porque quando você está numa vibração baixa, você acessa um tipo de informação. Quando você supera isso, quando você transcende essa emoção negativa, você começa a atrair outro tipo de pensamento. A conta é essa, não tem outra conta, não existe isso. Eu mantenho um padrão elevado de pensamento, de emoção e eu vou pensar em doença. Não vai, você não vai. Você vai atingir outros patamares, outras informações, certo? Então, se você gostou desse vídeo, manda para alguém que está precisando ouvir. Se você quiser dizer algum tema que você queira ver, deixa aqui nos comentários. Se quiser me acompanhar também nas redes sociais, o meu Instagram vai estar aqui embaixo. É só clicar e vai direto pro meu Instagram e a gente conversa e fica mais íntimo por lá, certo? Até o próximo vídeo.